já começando, né? Já falei 20 minutos ali, agora me sobraram 20 para encerrar o culto. Quero falar sobre Isaías. Nós vamos Isaías não, eu falei de Isaías antes, perdão. Ezequiel. Nós vamos falar sobre Ezequiel 14, nós vamos falar sobre Ezequiel 15 e vamos falar de Ezequiel 16. Nós não vamos ler tudo. Nós fôssemos ler tudo, não ia estender um pouco o nosso culto, tá? Eu quero ler um trecho, eu quero explicar um pouco o que aconteceu e eu quero tentar trazer isso para a nossa realidade. Peço bastante atenção, porque isso que nós vamos aprender hoje é a mais pura realidade hoje, é tão atual quanto era na época. Então, em Ezequiel 14, a parte que nós vamos ler, sim, preciso do óculos. O profeta fala assim, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, está dizendo ao profeta, fala com eles e diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então essa é a primeira parte. Olha para mim aqui agora, está em Ezequiel 14, depois vocês podem ler com mais atenção em casa. Vem do 13, vai lendo do 14. Deixa eu colocar o cenário. Israel, nesse momento, estava cativo. O reino de Israel, o reino de Judá tinha sido destruído completamente. E esse povo tinha sido levado cativo. Ficaram na Babilônia cativo. Mas por que eles foram levados cativos? Porque o povo se corrompeu. O profeta Jeremias já havia dito, o profeta Isaías já havia dito, Ezequiel já havia profetizado. Nessa época muitas profecias de Jeremias falavam para os reis atuais, falando: por favor, reflitam o caminho de vocês, povo, reflita o caminho pessoal de cada um, se voltem ao Senhor, porque se vocês não se arrependerem, se vocês não voltarem a Deus, virá o dia do castigo. E o dia do castigo veio. O dia do castigo chegou. Nabucodonosor chegou e levou o pessoal. Veio uma vez, depois veio uma segunda vez e destruiu mais ainda. 70 anos eles ficaram presos, cativos. Mas presta atenção no que Deus falou. E vindo os líderes, os religiosos da época, consultaram o profeta, falar com o profeta. Apesar de Jeremias e Ezequiel viverem no mesmo período aproximadamente, eles ficaram em regiões separadas, tá? Ezequiel ficou à margem do rio Quebar, e Jeremias ficou um tempo em Israel, depois foi para o Egito. Apesar deles falarem, Deus confirmava em ambos. A fala era sempre a mesma. Mas nesse caso específico de Ezequiel 14, Deus está falando aos líderes: profeta, presta muita atenção no que eu vou te falar. Os líderes vão vir perguntar, me questionar do que vai acontecer, por que Deus nos abandonou, ou por qualquer coisa. E eu não vou responder nada. Eu vou responder sim, de acordo com o que está no seu coração. Eu coloquei lá no canal Bom Combate esses dias, eu falei o seguinte: pessoal, o seu coração, ele é um altar ou é um esconderijo? Olha essa pergunta. O seu coração, ele é um altar ou é um esconderijo? Esconderijo de quê, pastor? Do seu ídolo. Mas pastor, ídolo não é uma escultura, não é uma imagem? Não. Ídolo é qualquer coisa que assuma o lugar de Deus. Qualquer coisa que te tome de Deus é um ídolo.
Nessa época, os líderes religiosos, eles usavam a roupagem, era notório que eles eram líderes, era notório que eles eram religiosos da época, só que dentro, no oculto, em locais como na sua casa, em salas fechadas, eles cultuavam outros deuses. Eles tinham terafins, imagens pequenas guardadas. Se você continuar estudando o livro de Ezequiel, você vai ver que Deus pega o profeta e leva ele em espírito para ele ver Jerusalém, e ele vê o que estava acontecendo dentro dos corações, dentro das salas fechadas. Pessoas que externamente eram religiosas, externamente eram servos, filhas de Deus, seguiam Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seguiam as leis de Moisés, mas dentro, completamente destruído. Nesse caso, a pergunta então, o altar deles, o coração era um altar onde Deus podia trabalhar, onde as ações, os pensamentos, os desejos eram alinhados, consonantes com os desejos de Deus, ou na verdade eu vivi uma rotina eclesiástica, uma rotina religiosa, e eu posso te trazer para os dias de hoje. Eu posso te dizer que vai ter pastores, pastoras, líderes, pessoas que congregam há 10, 15, 20, 30 anos, que vai estar na mesma situação. Mas eu falei com Deus e Deus me respondeu, será? Eu tenho base bíblica para falar o será. O será é Ezequiel 14. Porque Deus está falando para um povo que tem dois corações diferentes. Um coração que era para ser um altar e não está usando, e um coração que é um ídolo. Pessoal, não tem outra analogia para dizer. A palavra de Deus não é um supermercado que você pode entrar com o carrinho e falar, esse mandamento eu quero, esse outro eu quero, esse outro eu quero. Ou você compra tudo, você não tem como escolher o que você quer. Isso me cabe, isso não me cabe, isso está no jejum, isso não está. Desculpa, eu não tenho base bíblica para te falar que você pode escolher. A minha base bíblica para falar, ou você está dentro ou você está fora, ou você junta ou você espalha. Foi exatamente o que Jesus falou, ou você está comigo ou você não está. Então vamos para o final, vamos para Apocalipse. Ou você é morno, está dentro, não. Ou você está quente comigo, ou você está sem comigo. Ou você está comigo, ou você não está comigo, frio. O morno eu vomito. Vamos falar de outro profeta, o profeta Elias. Até onde cocheareis entre dois pensamentos? Ou você serve a Baal, ou você serve a Deus. A palavra de Deus é recheada de cenários onde Deus não aceita. A palavra de Deus fala que Ele é um Deus ciumento, exclusivo. Ele não aceita te ter um momento e depois não te ter. Ele está falando para os religiosos, eu vou responder de acordo com o coração deles, e vou deixar que o desejo deles corrijam eles. E aí isso me gera um sinal de alerta absurdo, porque eu tenho a prática de consultar a palavra de Deus no meu dia a dia, eu tenho a prática de seguir alguns profetas e triangular esses profetas. E esses dias eu falei para minha esposa, olha, o meu grande medo é estar falando algo em nome de Deus e Deus não me mandar falar aquilo, e eu caí num desses. Não te falei esses dias um negócio desse? Eu não sou melhor do que ninguém, eu peco igual todo mundo, todos pecam, todos erram, ninguém é 100%, mas ninguém também é 0%, e é onde a gente vai chegar no final da pregação hoje. Nós não somos nem 100%, nem 0%. Nós temos um progresso. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não vai estar mal, você vai estar mal, e no dia que você estiver mal, a gente espera que alguém venha e te ajude. O que a gente não pode fazer é estar com o coração sedento da carne, desejoso de coisas da carne, coisas que Deus falou, eu não quero que você faça isso. Não adianta eu consultar a Deus, Deus só quer que eu me separe da minha esposa porque eu tenho uma menina dando mole para mim, e eu vou abrir a palavra de Deus e vai falar, isso meu filho, a rocha,
Porque Deus vai responder de acordo com o meu ídolo do meu coração. Porque o meu altar, que deveria ser para Ele, o meu altar está sendo para mim. E Deus fala, é isso que você quer? Deixa para mim então. Vou responder de acordo com o que você deseja. Cuidado, pastor. Então tudo que eu ouvi pode não ser de Deus, não. Tudo que você ouviu de Deus é de Deus. A pergunta é, como que está o seu coração? Há ídolos lá dentro? Pastor, eu não tenho imagem em casa. Não estou falando de imagem. Eu estou falando da sua boca. Ela louva o Senhor. Daqui a pouco, ela não louva o Senhor. Eu tenho uma dificuldade tremenda. Quando eu fico irado, sai os palavrão que eu vou para o quarto depois e tenho que pedir perdão para Deus. Estou trabalhando nisso, gente. Estou em progresso. Talvez o seu problema não seja esse. Talvez o seu problema seja desviar o dinheiro da sua casa com besteira. Talvez o seu problema seja outro. Seja gostar de mentir, de inventar. Talvez o seu problema seja outro. Seja omissão. Alguém pediu socorro, você se fala, não me meto, ficou medo. Talvez o seu problema seja qualquer outro que eu não citei. Mas você é homem e mulher o suficiente para falar que você tem uma dificuldade em uma área e entregar ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade nisso, me ajuda nisso, que isso não seja o meu altar. Lembra que nós oramos no início e falei, Senhor, salva-me de mim mesmo. Senhor, não permita que o meu coração seja sede de ídolos que eu não quero servir. E é fácil, é muito fácil a gente servir outros deuses no dia de hoje. Fui comprar ontem um gás com meu filho, a gente estacionou, fui comprar água e pegaram um pagode, transformaram num funk com um pagode atual. Pensa numa batida que não sai da cabeça. Eu falei, Davi, o que está dizendo essa... Porque eu não consigo memorizar a música. A minha esposa e meus filhos têm o dom de decorar ouvindo uma vez, é absurdo. Se eu ficar ali o dia inteiro decorando a música, eu vou esquecer na hora que anoitecer. Elas ouvem uma vez e decoram o treino todo. Eu, do outro lado, quando eu vejo uma forma de física, matemática, eu decoro e elas ficam lá assim. Tudo bem, cada um com o seu ponto forte. E aí ele foi me contando a história da música. Tá, mas essa música está dizendo que é adultério, né? Bem, então não é legal. E daqui a pouco tá a gente com altar para Deus, curtindo uma vibe de uma música que permite. É tão bom, tá adulterando, é tão bom, tá com outra, é só uma escondidinha. É tão fácil a gente se perder no caminhar, é muito ligeiro, é muito fácil. Então que fique o grande alerta, pessoal. O seu coração, ele é um altar genuíno ou ele está sendo esconderijo? Você está tendo a prática de conversar com Deus? Senhor, eu sou isso. O Senhor falado de mim isso. Senhor, se isso que estou falando de mim é verdade, Senhor, me corrige, porque não é o que eu quero. Eu quero o que o Senhor quer. Pastor, então o Senhor está me dizendo que eu tenho que agradar a todos? Não, você tem que agradar somente a Deus. O resto vem na vibe, vem na good vibe. Entendeu? Se eu amo a Deus, se eu quero servir a Deus, o resto tem que vir. E o que a gente faz hoje em dia? Eu preciso ter o reconhecimento dele, dela, teu, porque Deus o livre, Deus me livre, se alguém for um hater. E quando junto a multidão de haters, aí sim que me convence que eu não sou essa pessoa. Isso deveria importar, quase nada. Eu não vou falar que você não vai se importar, porque seria uma hipocrisia da minha parte. Quando a gente ganha um não de alguém que a gente espera ganhar um sim, ou quando a gente ganha uma facada de alguém que a gente preferia ganhar um abraço, eu vou te falar que muitas vezes vai vir mais facada que abraço. Você esfria e você se desmotiva
e você deveria buscar em essência o teu Deus, mas parece que você fica ali, ó, que nem o pica-pau batendo. Você, por que fulano, por que ciclano? O problema do porquê e do se, já cai no problema do porquê e do se? Ah, se for, não, do se não tem. Não tem o se, você não volta no passado do se. Por que o fulano não falou comigo? Não importa. Ou melhor, não deveria importar, mas o danado é que importa. O danado é que você vai lá para o banheiro, tomar banho sozinho, na frente dos outros fala, não importa, não estou nem aí, está tudo tranquilo. Quando você se tranca no banheiro, você desesperado, com medo, aflito, não é? Fica assim, né? Por que, Senhor? Por que, Senhor, que nós estamos sendo pressionados no cativeiro? Por quê? Porque o nosso coração não está alicerçado, não tem que ser. Porque nós baixamos a guarda em algum momento. E aí entra Ezequiel, capítulo 15, para esclarecer um pouco mais. É claro, no Ezequiel, capítulo 15, Deus vai falar sobre um provérbio, uma parábola, vamos dizer assim, uma parábola. Ele diz assim, por acaso uma videira que não dá fruto serve para quê? Para que serve a videira? Essa madeira produzida da videira faz móveis. Videira só tem uma utilidade, que é produzir fruto. Se a videira não produzir fruto, ela só serve para fogo. Mais nada. E aí ele fala, vocês, meu povo, vocês deveriam ter produzido os frutos espirituais. Vocês deveriam ter ganho as nações. Vocês deveriam ter rompido, e vocês preferiram se corromper com as culturas diferentes. Vocês queriam ser aceitos, vocês queriam os tapinhas nos ombros, e você deveria ser a videira que produzia fruto. Qual é a função de Israel? Videira, produzir fruto. Não é ser o que o outro é. Deus usou Nabucodonosor, um outro rei, um rei babilônico, como ferramenta na mão para corrigir Israel. Isso é de geopolítica espiritual absurda. Ele usou o inimigo para te corrigir. Que tu tem uma função: frutificar. Qual é a minha e a sua função? Videira. Nós gostamos de falar que nós vivemos no Novo Testamento. Muitos teólogos falam que o Antigo Testamento não serve, nós somos do Novo Testamento. Ok, tem um problema. Nós somos enxertados na videira verdadeira. Logo, se eu sou enxertado na videira verdadeira, eu sou o quê? Videira. Qual é a função da videira? Produzir fruto. E se eu não estou produzindo fruto, corta e joga fora. Não serve para nada. Nem lenha boa é, né? Em Ezequiel 14, Deus fala sobre os tipos de corações. Um coração que não é um altar, mas um coração cheio de ídolos. Defina hoje quais são os seus ídolos. Pode ser o teu achismo, pode ser o jaimismo, pode ser política. Tem gente que se perde na política. Tem gente que está idolatrando política. Nós somos seres políticos, mas nós não podemos idolatrar a política de nenhuma espécie. Tem gente que idolatra o relacionamento. Tem gente que idolatra uma profissão. Tem gente que idolatra um emprego. E quando perde o emprego? E quando perde a profissão? E quando a família se vai? Porque os membros da família se vão. Questão de tempo. Você para de produzir? Tem gente que idolatra
tudo que é ídolo, tudo que é idolatria, tudo que te rouba de atenção de Deus, Deus vai responder para você de acordo com o seu ídolo. E aí você fica, como a gente chama, na sinuca de bico. Não fica sem saída. Se você está com um problema, pensa comigo, olha só, você tem um problema para resolver, uma decisão importante para resolver, você faz o quê? Tripé, gente. Tripé do crente é o quê? Jejum, oração e palavra. Aí a gente vai fazer um jejum, oração e vai para a palavra. Aí você fala, bem, é isso mesmo, eu vou comprar um carro zero porque está falando que não tenhas medo, seja forte e corajoso. Perfeito? Eu quero comprar um BYD zero. E vou lá comprar um BYD zero. Não estou fazendo propaganda para ele. Deus me falou na palavra. Eu fiz um jejum de 2 horas. Eu orei, Senhor, a minha vida é sua, e me abençoe e fala o que eu estou precisando. E eu li na palavra, eu fiz o tripé do crente. Aí eu vou lá, assino o contrato, só que a tua prestação é 1,5 vezes o teu salário. Vai dar bom como? Ah, mas Deus me falou. Se você for aprofundar o capítulo 14 de Ezequiel, vai falar para o profeta: profeta, se você falar o que eu não quiser que você... Se você, profeta, não disser o que eu estou mandando você dizer, você paga o pato junto. E aí ele fala, se eu estou falando para você dizer que se o povo não se arrepender, Israel vai acabar, como é que você fala que está tudo bem? Como é que você fala que está tudo céu azul, céu de brigadeiro, sem nenhuma nuvem? Se eu estou falando, profeta, para você abrir a boca e falar que é caos, que é mão, que é correção, que se não se arrepender vai dar ruim, como é que você está falando que você vai prosperar? E qual é o meu medo hoje? Você abre tudo, você vai ver no Instagram, vai ver nas coisas, é tudo bênção, é tudo maravilha. Quando você fala que não é bom, que não é bênção, dá pouca curtida. Eu falo, Senhor, me livra disso, me salva para não ir por esse caminho. A responsabilidade para você abrir a boca como um profeta e falar, o Senhor me diz para te dizer isso. Isso é muito sério, é seríssimo. Agora pasme, é muito sério você, sacerdote da sua casa, você falar uma coisa sem consultar a Deus, ou falar uma coisa consultando a Deus com ídolos no coração. Como é que você tem a referência de que vai estar alinhado ou não? Concorda comigo que isso é um problema? Vocês estão acompanhando a dinâmica do problema? O fato de você ter recebido o Senhor Jesus no seu coração, colocar lá no seu perfil que você é evangélico, não te garante a revelação correta de Deus. Pastor, como é que eu sei? O Espírito Santo vai testificar no seu coração, se você está correto ou não. E outra, pessoal, sinceramente, olha para mim, a gente sabe como está errado ou não. Não vem com esse papo que não sabe, quer descobrir. A gente sabe. Parece que é um programa que Deus instalou ainda no ventre, chamado travesseiro. Semente para todo mundo. Mas quando você bota a cabeça do travesseiro, aquilo eu ratei. Não é assim? Mas também quando você faz certo, você bota a cabeça no travesseiro, você faz o quê? Testificado pelo Espírito de Deus no seu coração, tanto bem quanto mal. Eu estava ouvindo uma pessoa falar e falou assim, quando a gente vai pensar coisas boas, você tem que agir em conjunto. Por exemplo, eu quero melhorar, eu quero expandir, eu quero prosperar, então você tem que agir junto, você tem que estudar, você tem que trabalhar mais, você tem que se movimentar. Para o mal não. Para o mal basta eu pensar. Quando você pensa alguma coisa ruim para você, você não precisa fazer nada, parece que o mal chega rápido, veloz, com potência. E aí muita gente usa, né, aquela passagem de Jó, e fala, o mal que eu temia, me sobreveio. Mas você sabia que tem um antídoto para isso? Que está nos Salmos? De todos os meus temores o Senhor me livrou. O medo até pode vir, mas o Senhor me livrou dos meus temores.
tanto a fé, esses dias eu falei para uma discípula, eu falei, ó, tanto a fé quanto o medo exigem esperança, porque a fé e o medo, ele exige que você acredite em algo que ainda não aconteceu. Então no capítulo 15, Deus fala, vocês têm um propósito, Israel. Logo eu e você temos esse mesmo propósito. Nós somos videira. E nós temos o quê? Que produzir. Então se nós não estivermos produzindo, vai vir a poda. Vai ser arrancado para ser colocado outra coisa. Se a muda que você plantou não der certo, você tem que arrancar. Amém? No 16, agora o bicho vai pegar. Ele fala o seguinte: veio a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as abominações. E diz, assim diz o Senhor Deus a Jerusalém, a tua origem e o teu nascimento procedem da terra de cananeus. Teu pai era morreu e tua mãe é Teia. Agora preste atenção no versículo 4. Tentem imaginar o que eu vou falar. Quanto ao seu nascimento, no dia em que nascestes, não foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas. Compadecido de ti, antes fosses lançada em pleno campo. No dia em que nascestes, porque tiveram nojo de ti. Passando eu junto de ti, vi-te revolver-se no seu próprio sangue, e te disse, ainda que estás no teu sangue, vive. Isso é muito forte. Eu fiz uma pregação chamada Sangue do Campo. Uma criança recém-nascida, abandonada pelos pais, coberta ainda das vísceras do parto, com frio, com fome, sem proteção, lançada ao campo para morrer. Não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha voz, não tinha bens, esquecida. Todos que passavam viam aquela criança suja de sangue e davam as costas, tinham nojo dela. Culturalmente, para aquela época, as crianças que nasciam com má formação eram abandonadas no campo, ou para morrerem de fome, de frio, ou para serem comidas pelas feras. Isso era comum. Agora olha para mim. Quando Deus, Ele passa, mesmo que você estivesse sujo, mesmo que você não tivesse nada a oferecer, Ele disse uma palavra, vive. Ele te assume, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te dá um direcionamento. Você vai ver que Ele te cobre de joias, te empodera, te coloca na frente. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós não estamos aqui, quando eu falo aqui, escolhidos por Deus, porque nós temos alguma coisa a contribuir para o reino. Nós éramos uma massa envolta em sangue, abandonada. O mundo nos abandona. É só você distorcer, ou destoar um pouquinho, perdão, não distorcer, destoar um pouquinho da sua esfera de amizade, que você vai ver que eles vão te abandonar. É só as pessoas começarem a te chamar para a balada e você não ir, eles vão começar a te abandonar. É só começar você parar de dar, que as pessoas vão começar a se afastar. Mas aqui, o que Deus traz com essa alusão é de que, independente do que iria acontecer, de como as coisas iriam acontecer,
Ele te deu uma palavra vive. Ele te acolhe onde ninguém te acolheu. Ele te lava onde ninguém te lavou. Eu não sei vocês, mas isso me tira um peso enorme. Eu não sei vocês, mas essa passagem, ela me traz uma tranquilidade. Pastor, mas se você continuar lendo, você vai ver que esse bebê envolto em sangue, se revolvendo no próprio sangue, que iria morrer, que Deus lança uma palavra, vive, ele faz-se uma princesa. E essa princesa Israel, essa noiva chamada Igreja de Israel, ela se contamina no processo, ela se torna promíscua, ela começa a se relacionar com outros povos, ela começa a se vender para outros povos, e você vai lendo e vai falando assim: você é tão suja, você é tão impura, que nem uma prostituta você pode ser chamada, porque a prostituta receberia. Você é tão suja que você que dá o dinheiro para os outros te olharem. Você que se esqueceu de onde você veio, você que se esqueceu do campo sujo que você foi colocada para morrer, você que se esqueceu que todo mundo te chamava de nojenta e que te abandonou, você se esqueceu e você se prostituiu e você se humilhou, querendo a atenção dos outros povos, aonde você deveria, muito pelo contrário, ser luz, você se tornou necessária. E Deus então traz a memória de Israel, fala: você se esqueceu da sua origem. E a sua origem era um bebê abandonado, envolto em sangue, pronto para morrer de fome e frio. Ninguém te quis. E mesmo sem você me prometer nada, e mesmo sem você ter roupagem nenhuma, e mesmo se você não tivesse ouro nenhum, e o ouro que tu tem fui eu que te coloquei, e o status que você tem hoje como princesa fui eu que te dei, e você me abandonou. Agora pega essa palavra de Ezequiel 16, pega essa palavra de Ezequiel 14 e faz um sanduba com Ezequiel 15. Que tipo de cristão que eu e você somos? Que dizemos que somos cristãos, que nós nos relacionamos com Deus, mas na primeira oportunidade que nós vamos ter vantagem, a gente abandona Deus. Isso mostra que você tem ídolos no coração. Se você não é capaz de abandonar teu pai, a tua mãe, a tua mulher, para seguir a Deus, o teu pai, a tua mãe, a tua mulher, são ídolos. E Deus, Jesus falou: e eu trarei a espada entre pai e filho. Deus não quer que a gente entre em batalhas, não é isso. Mas se você não estiver disposto a abandonar qualquer coisa por Deus, o coração que você diz que é de Deus é uma ilusão, e você vive uma vida de adoração de ídolos, e aí é que mora o perigo. Você não vai ser uma videira que produz de fato resultado, e você pode ser essa princesa, essa realeza que se tornou, que foi ungida, que foi lavada, que cresceu, que prosperou, que se tornou exuberante, que foi colocada com os mais ouros e mais belas tiaras, que foi colocada brinco no nariz, brinco na orelha, brinco de tudo quanto é lado, e roupa perfeita, bonita, e na hora que estava pronta para poder se relacionar com Deus, a gente nos vende. Detalhe: é burro, porque a prostituta ganha dinheiro pelo serviço prestado. O que Deus está falando no Ezequiel 16 é que o povo se enfraqueceu de coração em Ezequiel 14, não entendeu que era a videira que tinha que produzir. Deus poda e se esquece da origem. Querido, eu e você, nós mereceríamos o inferno, acabou, ponto. Não há nada que eu e você possa fazer, comprar. Não há condições que humanamente, nem coletivamente, nós possamos comprar a graça dada de graça.
E o único pedido que Ele quer de mim e de você é um coração contrito, quebrantado, que Ele possa usar. Ele quer que você aparte os seus ídolos, entregue o coração para Ele, e mesmo que você não seja nada, aos olhos dEle, a gente vai receber a palavra vive. Que bela pregação para o início de ano. Ainda dá tempo a gente dar uma arrumada no coração. Ainda dá tempo a gente dar uma organizada nas nossas conquistas. Será que a gente faz aquilo uma conquista ou é um laço? Será que tudo na minha vida é oportunidade? Mas pastor, a palavra diz que as bênçãos me seguiriam. Sim, daqueles que têm um altar para Deus, não ídolos no coração. Ou seja, o poder voltou para vocês e para mim. Está na sua mão. Como é que está teu altar? Não tem oração forte, tá? Me mandaram a mensagem no ano passado dizendo: a pessoa faz uma oração forte. A pessoa é mais conectado com Deus. Eu falei: ô filho, não é assim que funciona. É mais fácil às vezes Deus te ouvir do que me ouvir, porque tu sabe espremer o teu coração para Ele. Uma coisa é eu chegar assim, ô Davi, ô Adilson, cara, dá um pedacinho de pão pro meu filho. Não, claro, tranquilo. Mas se ele chegar para ti chorando, com fome, tá doendo, tô com fome, o que você vai fazer? Vai parar o que está fazendo e vai atrás de comida, não é verdade? Oração forte é a oração verdadeira, é aquela que você se rasga para Deus. Não tem ninguém melhor para dizer para Deus o que tu está sentindo do que você mesmo. Essa é a oração boa, essa é a oração forte. Então, o que eu gostaria de entregar para vocês hoje? Cuidem. Se vocês podem cuidar, eu vou parafrasear a Bíblia, né? Se vocês puderem cuidar de algo, cuidem do seu coração, porque lá procede as fontes da vida. E o coração é enganoso. Então cuida do teu altar. Só você consegue entrar lá quando você fecha os olhinhos. E eu sei que tem gente aqui que, enquanto eu estou falando, já está dando uma olhada nesse altar. Faça que nem os patriarcas faziam. Reedifica o altar. Coloca pedra sobre pedra de novo. Prepara um ambientezinho no seu coração para Deus. Senhor, esse é o ambiente, mas pastor, eu não tenho nada para oferecer. Tem uma música que bateu muito, como é que é? A única coisa que eu tinha para te oferecer eram os meus pecados. Como é que é o nome dessa música? Quem é ele, né? Não sei, conhece? Quem é ele? A única coisa que eu tinha para te oferecer eram os meus pecados. Então, oferta isso para Deus. Fala, Senhor, eu quero viver para ti. Ah, mas eu estou vivendo contigo, então quer dizer que eu tenho que me amar na minha mãe? Não, não é isso. Estou vivendo para Deus, eu tenho que me abandonar minha esposa? Não, não é isso. Estou vivendo para Deus, eu tenho que abandonar meus filhos? Não, não é isso. Deus, Ele nunca vai pedir para você abandonar seu pai, sua mãe, Mas pastor, você falou, você é doido? Não. O que eu estou dizendo é que você tem que estar disposto a abrir mão de tudo por Ele. Porque Ele que te chamou e falou: vive, filho. Vive, filha. Vem, te lava, te cuida, te coloca energia, te bota uma vitória, te abre as portas, te abre tudo. E aí quando a gente está cheio de Deus, cheio de tudo, o que a gente faz? Quem é corajoso para dizer o que a gente faz? Essa é mesmo. Corre fora, pula fora, abandona, esfria, baixa a guarda. Eu vejo muito isso. Uma vez, vou encerrar. 3 minutinhos e encerro. Um aluno meu, faixa preta, dando aula, fala: cara, cuida com a mão, não vacila. E o menos graduado, ele preto com menos graduado, não, mas ele é menos graduado, está de boa, e a mão do cara encontra o queixo dele e desce. Aí depois que ele acorda, eu falo: e aí? O cara me encontrando, não vi. Não é que a mão do cara é melhor que a sua guarda estava baixa.
Se a guarda estivesse baixa, ia bater, você não ia cair. Eu até podia sentir um impacto. Pessoal, quem está firme na fé, quem está com o coração disposto para Deus, quem entendeu que é videira, que tem que produzir, querido, então dá os teus corres, tá? Vou dar aqui, hashtag dica, cuida de órfão, cuida de viúva, o cara que está preso vai atrás, vai cuidar dos doentes, produz, faz coisa, não é só para você não, hein? Dá teus corres aí, é o que está escrito na Bíblia. E a verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas e manter-se incorruptível neste mundo. Tá bom? Então o que a gente faz? Manter a guarda. Cuida do coração, cuida do altar, entende que é videira, entende que tem que dar fruto. E outra, muito importante, não esquece de onde você veio. Ezequiel 16. Não esquece que o mundo te rejeitou. Não esquece que as pessoas te abandonaram. Não esquece. Pede para Deus curar, mas pede para Deus deixar uma cicatriz para você passar a mão e falar: isso aqui foi daquela guerra, isso aqui foi daquela batalha. É muito importante você lembrar de onde você veio. Não é para você viver lá. Está proibido viver lá. Você tem que lembrar de onde você veio para gerar o quê? Um coração grato. Amém? Amém? Não sei.